Boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Irmãos, hoje são exatamente 4h52, 16 horas e 52 minutos. Eu gostaria assim de, antes de nós iniciarmos a transmissão, pedir para você já compartilhar o vídeo, confirmar o áudio, primeiramente confirmar o áudio, se o áudio está audível aí, se realmente está pelo menos dando para você ouvir nitidamente. Segundo, gostaria que você deixasse no seu comentário o testemunho de tudo o que aconteceu até aqui deste livro, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, a fim de que todos os testemunhos sejam lidos, no sábado. Nós faremos aí uma leitura de todos os testemunhos que chegarem aí dessa série do livro Adorável e Misterioso Espírito Santo. A você que acompanhou desde o início, eu tenho dito assim que é uma opinião do autor, sempre tenho dito isso, lembrado isso, e quero ressaltar que também aqui hoje também será tudo do autor, a opinião do autor, a visão, a ótica do autor, a opinião dele. Enfim, teremos aí então uma explanação sobre o próprio tema do livro, que é o Adorável e Misterioso Espírito Santo. Como vocês têm notado, era para termos feito tudo no YouTube, essas últimas transmissões, mas eu optei pelo Facebook em função da praticidade de trazer o vídeo daqui para o YouTube. Então, compartilhe aí, fazendo as suas salas de vídeo. Mas também, irmãos, eu gostaria assim de pedir, não sou muito de pedir, quem me conhece sabe disso, eu não sou muito de pedir, mas eu gostaria assim de pedir para você incentivar para as inscrições lá no Facebook, lá no YouTube, porque quando Deus providenciar o nosso notebook, eu estarei fazendo simultâneo, mas a preferência de qualidade é sempre pelo YouTube, em função dos benefícios que tem lá e da qualidade da transmissão, do sinal. Então tudo lá no YouTube é melhor. Aqui a única coisa boa dentro do Facebook é a praticidade, de replicar daqui lá para o Facebook, lá para o YouTube. Então, se você puder incentivar isso, incentivar tanto o seu like, mas também a inscrição daqueles que não estão inscritos ainda lá no canal. Lembrando que no canal existem outros conteúdos, que não é só o livro do Wilson Franklin, mas existem lá o livro de São Luís Maria Grignion Montfort, a Carta aos Amigos da Cruz, que muita gente testemunhou acerca do livro. Existem conteúdos para a renovação carismática, no que diz respeito a grupos de oração, para pregadores, enfim, crescimento espiritual para todos os gostos ali. Pretendo agora abrir também uma próxima série, mas com um documento da igreja, abrir uma nova playlist para documentos da igreja, para aqueles que têm uma certa dificuldade em fazer uma leitura dos documentos da igreja, não será como nós fazemos do livro, do livro nós lemos assim quase que integralmente. Os documentos, por serem muito grandes, não dá para a gente fazer isso, a não ser que seja um documento pequeno, com um conteúdo um pouco menor. Então aí sim dá para nós fazermos aí a leitura integral. Irmãos, me deem só um minutinho, por favor, só um minutinho. Voltando, irmãos, vamos lá. Problemas técnicos, Hoje eu sei o que passa uma rede de televisão, uma rede de televisão quando faz ao vivo. Hoje eu descobri. Bom, voltando ao assunto, irmãos. Então, se possível, confirme seu áudio, incentive a inscrição no canal do YouTube, assim como o like também, mas principalmente, irmãos, o testemunho. Por quê? Porque o testemunho edifica. O testemunho edifica as pessoas que assistem o conteúdo, depois de serem transmitidos e fiquem deixados aqui no canal ou na página. E os testemunhos, eles fazem com que se crie assim um interesse maior
para o crescimento. Então, se aconteceu com um, pode acontecer comigo também, esse crescimento, uma cura, né? Nós não sabemos, né? Deus é quem sabe de todas as coisas, mas e a gente também, muitas vezes, nós os pregadores, nós somos um dos últimos a descobrirem aquilo que Deus faz através do nosso ministério. Então, se tem testemunho acerca do livro, coloque o seu testemunho aí no comentário desse vídeo ou de outro vídeo. Depois nós vamos fazer todo um catado, né, dos testemunhos do vídeo, para que seja lido então no sábado, ok? Então, se você puder me ajudar nesse sentido, Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Bom, vamos lá, irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde mais uma vez, irmãos, aqueles que não estavam aqui, enquanto nós estávamos aí fazendo a apresentação do conteúdo que vai ser dado hoje. Se você puder, confirma o áudio, né, se o áudio está bom, né, desejando aí que todos aqueles que têm acompanhado a série do livro, né, o Adorável e Misterioso Espírito Santo, espero que tenham gostado, né, do livro. O livro é muito bom, eu particularmente gosto muito, e quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo, para nós começarmos aqui o conteúdo do livro, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 11, versículo 9 em diante. Pega aí comigo, por favor, Lucas, capítulo 11, versículo 9 em diante, até o versículo 13. A tradução que eu estarei usando é a Bíblia do Peregrino. Diz o texto: E eu vos digo, vai dizer Jesus, pedi e vos darão, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão. Pois quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate lhe abrem. Quem de vós, se seu filho pede pão, lhe dá uma pedra? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma cobra? Ou lhe pede um ovo, e lhe dá um escorpião? Portanto, se vós, sendo tão maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele famoso beijo na Sagrada Escritura, para também alcançarmos um beijo na face de Cristo, para a glória de Deus. Irmãos, veja, Jesus está aqui falando sobre o valor da oração, mas também, além do valor da oração, que ele vai começar com uma parábola, e depois ele vai entrar nesse pedir e recebereis, né? Buscar e achareis, bater a porta, abrir-se-vos-á. Né? Na Bíblia da Ave Maria está assim. Obrigado, Patrícia, pelo retorno. Louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida. Boa tarde também, Vera Piovani está conosco também assistindo. Seja muito bem-vinda, irmã. Irmãos, Jesus, apesar, ele começa mostrando o valor da oração a partir de uma parábola, e depois então ele vai falar sobre as características dessa oração, ou melhor, não seria uma característica, mas seria a ação da oração. A oração seria uma ação em favor de uma causa que precisa ser dada para aquele que resolve a causa, que toma a causa para si e resolve a causa, no caso, para Deus. Então, Jesus está comparando a oração numa petição, numa busca e também no bater de uma porta, querendo que a porta se abra. É qualquer petição? Não. Pedir algo que realmente seja uma necessidade. É buscar qualquer coisa? Não. Buscar a presença de Deus, a face de Deus, aquele que realmente é Deus de todas as coisas, é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. E também bater em qualquer porta? Não. Bater na porta do coração de Deus, de onde fluem todas as graças para nós. É isso que Jesus está dizendo. Porém, ele vai dizer da necessidade de se pedir, né, o mestre da oração, o Espírito Santo.
Jesus, ele é mestre na oração enquanto Deus, é claro, ele é o homem Deus, Deus homem. Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Também é o mestre da oração. Porém, Deus não age somente sozinho. Jesus, ele age no Espírito pela vontade do Pai. É a ação trinitária, né, que nós sempre dizemos, é a ação trinitária. Porém, São Paulo vai dizer assim, lá em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas que o próprio Espírito intercede pela nossa fraqueza com gemidos inefáveis. Ou seja, o Espírito Santo nos auxilia naquilo que nós não sabemos fazer, orar. Nem sempre nós temos uma boa vontade de orar, mas é preciso pedir o mestre da oração, que é o Espírito Santo, para que nós sejamos impulsionados a orar. Né? Quando temos vontade, mas principalmente quando nós não temos. Quando nós temos vontade, fazemos a nossa vontade, mas quando nós estamos sem vontade, fazemos a vontade de Deus. Né? É assim que funciona a dinâmica da oração. E como é que o Wilson vai trabalhar essa dinâmica de se pedir o Espírito Santo? Lembre-se que ele está falando agora do adorável e misterioso Espírito Santo. Vai falar da força que ele tem em nós e através de nós, mas também vai dizer da necessidade que nós temos em pedi-lo. E em quais circunstâncias, de que forma nós podemos pedir, outras coisas aí acerca do adorável e misterioso Espírito Santo, da pessoa dom que é o Espírito Santo. Como é que ele traz? Ele faz assim, então, no primeiro momento, nesse último capítulo, o Wilson, ele dá assim um real sentido, né, da busca e do conhecimento do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: o mistério da terceira pessoa da Santíssima Trindade não deve constituir um preocupante desafio somente para aguçar a curiosidade das pessoas, instigando um sentimento de descoberta, estimulando uma busca frenética de conhecimento e informações para delinear um esboço mais amplo e profundo sobre a realidade do Espírito. Esta dimensão pode também ser desejada como maneira de demonstrar interesse e amor. Entretanto, o véu misterioso que encobre o Paráclito deve convidar-nos a uma reflexão maior e mais profunda sobre a existência, suscitando a necessidade de imprimirmos mais santidade nas ações, portanto, santidade em nossa conduta, empreendendo um processo de efetiva conversão do coração, portanto, uma conversão sincera e continuada, a fim de ser proporcionado um ambiente propício para dilatar e fazer crescer uma sincera devoção ao Espírito de Deus, para que ele possa ser compreendido, admirado pelo valor incomensurável de suas obras, pela efusão dos carismas que graciosamente derrama sobre toda a humanidade e pelo impressionante brilho de sua divina luz, que guia, ilumina, protege, vivifica e santifica todos aqueles que buscam seu inestimável e precioso auxílio. Ou seja, é preciso buscar o Espírito não para um simples conhecimento de conteúdo, não, um conhecimento teológico, também não. É preciso conhecê-lo para melhor desempenharmos as obras que são nos confiadas, mas principalmente na nossa conversão efetiva e sincera, continuada, também nas obras aonde que nós estamos exercendo em nome de Deus, que elas sejam permeadas com santidade de vida, santidade de conduta, busca pelo menos dessa santidade, não é? Não que nós já sejamos santos ou estejamos um patamar, um degrau acima de qualquer pessoa, não é nesse sentido, é no sentido de realmente, através da nossa busca, santificar-nos a outras pessoas, ou seja, alastrar essa cultura de Pentecostes, que é essa cultura do próprio Espírito. Também o Wilson vai dizer que isso é um desejo de Deus que se busque o Espírito Santo, dizendo assim: nas obras providenciais do Senhor, em dezenas de oportunidades, Jesus, Nossa Senhora, o Pai, Deus Pai, manifestaram o desejo de que os fiéis procurem conhecer o Espírito Santo, lembrando que essas revelações são revelações particulares, provavelmente em momentos de oração entre eles lá na comunidade do Wilson, a fim de que possam amá-lo conscientemente e sejam beneficiados com os carismas que ele dispensa a todos. Inclusive, o Senhor convida-nos a penetrarmos no mistério dos 7 dons do Espírito, como caminho e busca de vida em plenitude, para a realização e concretização de todos os ideais
primordialmente orientar a diretriz existencial para a felicidade definitiva e eterna. Ou seja, ele vai falar então dos dons hierárquicos, a necessidade de pedir, mas eu não diria pedir somente, irmãos. O Antônio Lúcio, não diria somente pedir. Eu diria que como os dons hierárquicos são dons de santificação que nos são dados no Santo Crisma, já nos são dados no batismo, porque o Espírito Santo já está todo dentro de nós. Mas de uma forma especial, nós somos agraciados de uma forma especial no Santo Crisma, onde esses dons hierárquicos ou de santificação, eles estão já de uma forma atuante. Por quê? Por causa da decisão pelo sacramento da confirmação do batismo. Confirmamos o batismo, então agora é hora de ser soldados de Cristo, como diz o Catecismo da Igreja, que o sacramento do Crisma nos confia a condição de soldados de Cristo, de pessoas que já têm uma definição daquilo que querem em Deus, que já têm uma definição de um caminho pré-traçado para a direção do coração de Deus. Ou seja, já há uma solidez na busca pela santidade. Então, estes dons começam então a nos santificar naturalmente através das virtudes que eles geram em nós, ou que acentuam em nós também. Num primeiro momento, então, ele precisa que nós tenhamos uma espiritualidade sincera nesse sentido. Uma espiritualidade sincera. E qual é o objetivo de ter uma espiritualidade sincera? O que diz o Yusan acerca disso? Ele diz assim, não importa que as pessoas estejam agregadas ao apostolado da oração, à congregação mariana, vicentinos, associação de São José, membros da renovação carismática católica, oficina de oração ou qualquer outro grupo ou pastoral ou movimento dentro da igreja. É elogiável e construtivo cultivar uma devoção como caminho para melhor louvar e adorar a Deus. Entretanto, não podemos esquecer que somos templos do Espírito Santo, ele vive com todos os carismas no interior de nosso coração. Somente uma decidida vontade e sincera súplica é que irão sensibilizá-lo, estimular e ativar os dons que ele mesmo nos deu, a fim de podermos realizar com perfeição e segurança os nossos projetos e ideais, a missão da vida e tornar mais rico e fervoroso o nosso espírito, braseiro ardente de amor para exercitar com muito mais ternura e santidade o apostolado e as manifestações do melhor carinho ao Criador, ou seja, ao Pai. Aqui, irmãos, eu diria que o Yusan, ele tem, como eu sempre falei, né, quando ele trabalha os carismas, que ele tem assim os carismas como um ponto principal a ser buscado. Eu diria que não são os carismas, né, a serem buscados, mas sim o doador dos carismas, ou seja, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. É preciso olhar não para as mãos do Criador, mas para os olhos de Deus. Olhar, desejar, não o que tem nas mãos do Criador, mas o que está no coração de Deus em nosso favor. Mas o Yusan fala de algo interessante, que não importa a pastoral ou o movimento ao qual nós estamos ligados, direto ou indiretamente. É preciso, antes de mais nada, ter uma busca sincera, uma busca real, uma vontade de conhecer a Deus, mas não só de conhecer, mas de experimentar a Deus de uma forma correta, sincera, e a partir desta busca, né, começarmos a trilhar um caminho de santidade para as obras que Deus nos confia dentro desses movimentos ou pastorais. E aí ele vai falar sobre o conteúdo do livro, que o conteúdo do livro precisa nos fazer sensíveis ao quê? A uma busca de unidade com santidade. Não buscar paralelamente uma ou a outra, mas buscar a unidade tão clamada por Jesus na santidade. Buscando, porque quem está na busca de Deus, ele é um gerador de unidade, porque Deus não age à revelia. Ele age sempre nas três pessoas.
É importante dizer isso, irmãos, que a unidade ela não deve ser uma palavra bonitinha de ser falada por aí em qualquer pregação ou qualquer formação. Ela é uma realidade a ser vivida e buscada, principalmente nesse tempo, onde o individualismo fala mais alto, inclusive dentro da igreja, onde o egocentrismo de ser reconhecido, de fazer muitas vezes da igreja palco ou plataforma de autopromoção. Não é por aí o caminho, não. O Espírito Santo é para todos, mas essa experiência de batismo no Espírito Santo, esta busca por santidade, não pode ser plataforma de autopromoção ou de autoprestígio. Não, ela precisa ser um serviço dentro da igreja para que a unidade seja promovida lá dentro. Não a nossa autopromoção, mas a promoção da unidade. Mesmo na diversidade dos seus membros, é preciso buscar a unidade. Inclusive a renovação carismática tem uma apostila que ela fala sobre isso. A unidade na diversidade não é um padrão, algo padronizado, é diverso, porém tem que gerar unidade. Tem que gerar o mesmo sabor que a igreja proclama. Tem que gerar o mesmo sabor e céu para todos que a igreja nos encaminha. Tem que ter a mesma linguagem da igreja. Tem que ter o aprovar da igreja. Tem que ter o gosto, o tempero da igreja. Não pode ser fora dela. Tem que ser dentro. Olha o que o Wilson vai dizer. Pelo que foi exposto nessa obra, falando do livro num todo, as pessoas não poderão ser insensíveis e indiferentes, lembrando que as coisas invisíveis são eternas e nos são dadas por Ele mesmo, para que tenhamos força, disposição e coragem para vencermos nossas próprias fraquezas e limitações, na difícil caminhada à procura do polimento espiritual. Polimento espiritual, o que ele quer dizer? A gente quando vai polir alguma coisa, ele não dá aquele brilho, é desse polimento espiritual, né? Fazer brilhar, né, a luz de Cristo, a fim de vivermos unidos como irmãos e alcançarmos uma comunhão de amor com as três pessoas divinas, atendendo à súplica de Jesus no discurso de despedida em Jerusalém e à vontade do Criador, que sejamos um com eles. É interessante o Wilson falar sobre isso, irmãos, porque é uma necessidade nos dias de hoje, como eu disse, por causa do individualismo, do egocentrismo, o fazer da igreja plataforma de autopromoção, de autoprestígio, enfim, né, são várias as coisas. Pessoas que querem muito mais serem estrelas do que servos. Pessoas que querem mais o microfone por exemplo, um lavar banheiro, a um descascar cebolas dentro de uma cozinha, a um carregar lixo no final do evento, ou arrumar as cadeiras ao final do evento. Sabe, esse contexto é muito da renovação carismática, né? Ao final do evento, parece que acabou. Aí não tem ninguém para ajudar a colocar as cadeiras no lugar quando há essa necessidade. Todo mundo foge porque ninguém quer colocar o lixo no lugar. Ninguém quer, por exemplo, olhar se o banheiro ficou sujo, se tem um lixo lá dentro. Poxa, isso é ser cristão. Isso é ser gerador de unidade, isso é ter zelo pela casa que nos acolhe. É aquilo que o Papa Francisco diz sobre a nossa casa comum, que ele vai falar do mundo que vivemos, né? Que nós não podemos destroçar a natureza criada por Deus para nós. Por quê? Porque ela é uma casa comum. Então, da mesma forma que eu desfruto da natureza, o outro também desfruta da natureza. Então, nós não podemos acabar com a natureza, porque é a nossa casa comum. Assim também, quando nós vamos num evento, né, da renovação ou de outros movimentos da igreja, né, pastorais, enfim, irmãos, ali é a casa comum. Então há essa necessidade de promover esse zelo. Esse zelo gera o quê? Unidade. Poxa, o fulano está fazendo isso por quê? Por quê? Porque a gente já usou, então outras pessoas irão usar. Então do mesmo jeito que nós encontramos limpo, elas vão encontrar limpa também. Entende isso? Do mesmo jeito que nós encontramos e que o sacerdote, o pároco ou o bispo nos confiou a casa de uma forma íntegra para que nós usássemos, vai ser bom de ele ver que nós entregamos este espaço na mesma integridade com a qual nos foi dado. Isso é unidade, gente. Isso são atitudes que geram unidade, que geram confiabilidade, que geram confiança, que geram proximidade, gera vida em comunidade.
Não é isso que nós tanto pregamos? Pois bem, é hora de viver. É inconcebível, por exemplo, quando nós vamos nos eventos, né? Eu como missionário, então volta e meia a gente vai nos eventos, irmãos. É lamentável, né? Desculpa fazer esse parênteses aqui, né, para falar sobre isso, mas se faz necessário. Se faz necessário. Quantos eventos eu já não fui? Quando a gente vai, e eu particularmente, antes de pregar, irmãos, eu tenho que ir pelo menos umas 3, 4 vezes no banheiro. É o nervosismo antes de pregar, o nervosismo da pregação, não tem jeito, né? Isso quando não dá dor de barriga também. Mas quando nós vamos lá no banheiro, infelizmente, irmãos, tem eventos, grupos que a gente vai, nós encontramos cada situação horrível. A vontade que dá é pegar o microfone e perguntar: aqui é um evento realmente da Igreja Católica? Porque o que eu encontro às vezes nos banheiros, irmãos, dá vergonha de falar. Por isso que eu não vou falar. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que acontecem lá e que a gente vê nos banheiros, tanto masculino quanto feminino, que eu já fui no banheiro de mulher, mas as pessoas me relatam essas coisas, né? As mulheres acabam me relatando isso. Então, o que a gente encontra lá, eu tenho certeza que as pessoas que fizeram aquilo não fazem em suas casas. Porque é vergonhoso até falar, como dizia São Paulo, parafraseando São Paulo. É lamentável, lamentável. Nós precisamos ser geradores de unidade e parar com essa frescura de ser individualistas. Porque o individualista, ele faz para si mesmo. E quando nós queremos gerar unidade, nós fazemos para os outros. Olhamos os outros. Prestamos atenção em quem vai vir atrás de nós. Tomamos por referência aqueles que já passaram na nossa frente. Mas nós também olhamos para trás e queremos ser referências para aqueles que vêm depois de nós. E aí, se faz necessário então, seguir o conselho do Iusa. Que nós precisamos pedir o dom de ciência para Deus. Aquela ciência hierárquica, que é dom de santificação. O Espírito Consolador, vai dizer o Iusa, é que preserva a alma da má disposição, dos escândalos, das fortes tentações demoníacas, conduzindo-a em santidade, ajudando-a crescer em graça e sabedoria, para que não seja arrastada pelos erros que se espalham perigosamente até na igreja. Ele está falando da necessidade de pedir o Espírito Santo. Irmãos, esta é uma verdade irrevogável. Quando realmente nós estamos batizados no Espírito Santo, nós não temos má disposição, não produzimos escândalos, mas nós os evitamos. Nós não caímos tão fácil nas tentações demoníacas. Nós somos conduzidos na santidade. Por isso, vai dizer o Iusa, o Senhor nos ensina a pedir o espírito de conhecimento ou de ciência, para não sermos envolvidos pelas distorções que fazem da palavra divina, involuntariamente por ignorância ou propositalmente, com algum objetivo maléfico, buscando o verdadeiro sentido que nos revela Deus uno e trino. Ou seja, eu preciso pedir o dom de santificação de ciência para saber o que está no coração de Deus e não cair na tentação de dar aquilo que está na minha cabeça. Para não ter uma má disposição e não cair na má inclinação de usar a palavra de Deus até pelo meu bel prazer, para justificar quedas, justificar má conduta, justificar más ações, justificar palavras ditas no momento equivocado, do jeito errado, na hora errada e no local errado. Irmãos, tem muita gente usando a palavra de Deus de forma completamente equivocada. Eu tenho pena dessas pessoas se não houver arrependimento. Tenho pena. Estamos usando a palavra de Deus não com o seu reto sentido. Muitas vezes usamos a palavra de Deus para que as pessoas gostem de nós e não de Deus. Olha que coisa terrível. Horrível ouvir uma coisa dessa, não é? Necessária a denúncia para que não se haja esse erro.
Tenho certeza que se as pessoas fossem realmente batizadas no Espírito Santo, certas coisas não aconteceriam. Por exemplo, não haveria tanta fofoca, tanta futrica nos bastidores da igreja. Olha que coisa feia. Fofoca, futrica, pessoas falando, eu acho que a fulano de tal, beltrano de tal, cicrano de tal. Gente, quem acha não tem certeza. Quer falar da pessoa, vai falar para ela. É ridículo isso. Não, é uma partilha. Vergonha na cara não tem não, né? Por que não partilha para a pessoa em questão? Mas Luz, vai magoar a pessoa. Vá lá até ela, peça a graça, a força, a unção do Espírito Santo, para que você não a magoe, mas que você vá ungido e corrija, se necessário, mas corrija no Espírito. Nem que se tem que ser duro, mais firme um pouco, mas que seja no Espírito, para ganhar aquela alma. Porque quando nós somos firmes, quando nós corrigimos no Espírito, nós não perdemos ninguém não. A correção, vai dizer a carta aos Hebreus, ela causa um primeiro efeito contraditório, mas depois a pessoa cai em si e volta quando vem de Deus. Então vamos deixar essa palhaçada de ter medo de corrigir as pessoas. Vamos parar com isso, com esse mimimi maldito. Com essa palhaçada de não querer corrigir as pessoas quando elas estão incorridas em erro. Desculpa dizer dessa forma. Mas se faz necessário seguir o raciocínio do Wilson. Se faz muito necessário. E é o livro antigo, hein? E tem muito dinossauro, tiranossauro rex da renovação, que não gosta de ouvir esse tipo de coisa e foge. Fala, mas eu já sabia disso. Mas não vive, não é mesmo? O seu exemplo é ridículo. É estapafúrdio. Desculpa, é estapafúrdio demais. É ridículo a sua conduta. Bem, o Wilson continua. Também nos ensina a suplicar o Divino Espírito que nos conceda o Espírito de sabedoria, para que ele visite a nossa pobreza de espírito e com sua emanação divina conduza nossos passos unicamente para as coisas celestes, que são permanentes, santas e duradouras. Pedir ao Paráclito mostrar-nos o reino de Deus, reino de piedade e amor, reservado aos retos e puros, guiando e orientando nosso coração para que seja íntegro e fiel, a fim de alcançarmos um reino divino, preparado para todos os seus filhos desde a fundação do mundo. Irmãos, o dom de santificação e de sabedoria nos conduz exatamente para isso, para essa segunda parte do parágrafo, reservado aos retos, orientando nosso coração para que seja íntegro e fiel, porque se a sabedoria minha é de Deus, então eu vou querer ser íntegro, igual Salomão. É claro que no final ali, no meio do caminho, Salomão já acabou se desvirtuando lá, acabou sendo influenciado pelas coisas pelas rainhas, né, que andavam ali ao redor dele, pelas suas concubinas, pelo envolvimento dele com mulher, né, que ele era meio mulherengo. Mas enfim, orientando nosso coração a fim de alcançarmos o reino divino, preparado para todos os seus filhos desde a fundação do mundo. Nós passamos a ter zelo. A sabedoria divina nos dá zelo pelas coisas de Deus. Sabemos que não é aqui o nosso fim último, mas que é para lá, da eternidade. Então nós cuidamos bem aqui para usufruir lá das delícias eternas. Nós vivemos bem aqui para desfrutar das delícias eternas. Mas nós temos que viver bem aqui. Plantamos aqui, colheremos na eternidade. Também vai dizer o Wilson, implorar o espírito de compreensão ou inteligência, né, o dom de santificação de inteligência, para curar com seus raios fulgurantes a nossa nulidade, iluminando o conhecimento, fazendo com que as coisas que pareciam escuras e fora de alcance sejam reveladas e descobertas, permitindo evoluir a nossa alma em direção à verdade divina. Isto porque o Espírito Santo, atendendo às nossas súplicas, iluminará os olhos da alma como um amigo presente nas necessidades, dando-nos um rico espírito de percepção para penetrarmos no pleno mistério do Criador. Olha que bonito que ele escreve. No pleno mistério do Criador, não nos escondendo nenhum segredo e proporcionando ensinamentos que nenhum espírito compreende, porque transcende a inteligência humana,
entra no impenetrável e no imperecível, atingindo as profundezas de Deus, e todas as coisas que pareciam inatingíveis ao nosso espírito serão perfeitamente compreendidas sob a divina luz do Espírito. Irmãos, o dom da inteligência nos faz ter uma compreensão da nossa nulidade de trevas, mas da capacidade iluminativa de Deus quando age em nós. Não que Deus não tenha capacidade disso, Ele é luz, o próprio Jesus vai dizer isso, né? No Evangelho de São João, no capítulo, ou melhor, na primeira carta de São João, vai dizer que Deus é luz. O apóstolo João vai dizer: Deus é luz. Então, se Ele é luz, mais próximo dele serei iluminado. Então as minhas trevas, elas dissipam-se na medida em que eu me aproximo da luz. Eu sou a luz do mundo, vai dizer Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 12, se eu não me engano, né? Vai dizer lá, deixa eu falar, para não falar nenhuma asneira, né? É melhor a gente buscar na palavra, né? Eu não gosto disso, né? De falar assim, um achar. Eu gosto de falar com certeza. Não é João, deixa eu ver se é no João 8. Isso, João 8, versículo 12. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então ele é a luz que nós devemos carregar conosco, entende? Agora, irmãos, veja, o Wilson vai falar também assim, ó: somente Deus nos oferece o seu reino e todas as demais coisas por acréscimo. E também só o Espírito Santo poderá conduzir-nos ao reino de Deus, transfigurando nossa alma com seus divinos dons e transformando-nos no novo céu e nova terra, onde o Senhor habitará permanentemente. Por isso, o Senhor recomenda pedirmos ainda o Espírito de conselho, que nos faz querer a integridade pessoal, a bondade e a lealdade, que nos permite combater e remover as raízes do mal, não humilhando ninguém e nem se mostrando superior aos demais, servindo sempre a causa do bem, aliviando os oprimidos e injustiçados, não praticando o mal, por menor que seja, e procurando ajudar uns aos outros mutuamente, respeitando, temendo e amando o Criador. Irmãos, quando o Wilson fala que nós precisamos pedir, é aquilo que está em Lucas 11:13. Se nós que somos maus queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É preciso pedir. Pedir e recebereis. É a primeira atitude. Buscai e achareis. Buscar além daquilo que se pede, né? Buscar o doador. Batei e a porta vos aproximar-se para tentar não somente receber, mas adentrar no mistério. É preciso que isso aconteça. Agora veja, o dom do conselho então que nos faz querer a integridade pessoal. Por quê? Porque como é que eu vou aconselhar alguém com a minha vida toda torta? A bondade e a lealdade, que nos permite combater e remover as raízes do mal. Porque se houver somente raízes do bem dentro de nós, né, se nós buscarmos cada vez mais arrancar o mal dentro de nós, então saberemos fazer o bem e não só aconselhar, não humilhando ninguém, apesar de nossa, talvez um degrau acima de santidade, se assim nós podemos colocar, né? Eu não gosto de analisar desta forma, né? Mas enfim, e nem se mostrando superior aos demais. Como é que eu posso aconselhar alguém se eu me acho superior a ele? Não é por aí. Servindo sempre a causa do bem, aliviando os oprimidos e injustiçados, que precisam muitas vezes de uma palavra de sabedoria nossa, a partir da nossa abertura, para que eles saiam da opressão e também saiam da injustiça a qual são submetidos ou estão vivendo. Não praticando o mal, por menor que seja. Por menor que seja. Por quê? Porque eu com o dom do conselho, como é que eu vou aconselhar se eu pratico o mal? Não tem lógica. E procurando ajudar uns aos outros mutuamente. Além disso, o Wilson vai falar assim, ó: suplicar também ao Espírito Santo o espírito de fortaleza. E olha o porquê.
pois foi o Senhor mesmo quem disse que ele não seria dado somente aos anjos, a fim de que as pessoas possam pregar a palavra divina com autoridade e santidade, assim como praticar a tradição da igreja com fidelidade, que possam dar testemunho da verdade com zelo e coragem, e possam também vencer todos os obstáculos que pretenderem obstruir a trajetória que nos conduz a Deus. Irmão, só isso aqui já daria um retiro de uma semana, se trabalharmos cada uma das vertentes aqui a partir da petição da fortaleza, né, do dom da fortaleza. Porque veja, irmãos, a fim de que as pessoas possam pregar a palavra divina com autoridade e santidade. Isso tem sido um problema dentro para nós pregadores, né? Porque muitas vezes Deus nos dá um tema que às vezes nós não estamos vivendo e a gente tem que pregar, porque é um chamado nosso. A luz que vai dizer então que você prega aquilo que você não vive. Irmãos, muitas vezes a gente é chamado a pregar alguma coisa que nós estamos vivendo, que não está resolvido dentro de nós. Mas quando Deus chama para pregar, é para estudar o conteúdo que nós vamos dar e depois da nossa pregação temos o compromisso obrigatório de viver o que nós pregamos. O pregador que não tem esse compromisso, ele não pode exercer o ministério de pregação, na minha opinião. Porque isso é um compromisso do pregador, do anunciador, de pregar com verdade, sim, com autoridade também. A autoridade não é nossa, vem do Cristo, mas também com santidade. Quanto mais santidade eu busco, tanto mais Deus me honra. Então, aí eu não passo a ter a palavra apenas do falar de Deus, mas eu passo a viver aquilo que Santo Agostinho fala. Santo Agostinho diz, antes de falar de Deus, é melhor falar com Ele. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ser de Deus. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso pelo menos buscar esta integridade o mais próximo da perfeição possível. Perfeitos nós não somos, ninguém é. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ninguém é perfeito, perfeito é Cristo. Perfeito é Cristo e nós precisamos nos aproximar dele para alcançar essa perfeição dele. Aquilo que São Paulo diz, chegarmos na estatura de Cristo, né? Efésios 4. Nós temos que parar de ser joguete nas mãos dos outros e buscar chegar na estatura de Cristo. Isso é preciso o dom da fortaleza. Porque vem ridicularização, vem chacota, vem o pessoal relativista azucrinando a nossa cabeça, dizendo que não, que isso é exagero, que isso não é bem assim, que é isso, que é aquilo. Enfim, né? Por aí vai. Então aí, não só isso, mas praticar a tradição da igreja com fidelidade, né? Para não fugir, para não ousar muitas vertentes de outras doutrinas dentro da igreja, ou trazer o mundanismo para dentro da igreja com a desculpa de atrair as pessoas com o mundanismo. Isso não. Praticar a tradição da igreja com fidelidade, que possam dar testemunho da verdade que é Cristo, com zelo e coragem, e possam também vencer todos os obstáculos que pretendem obstruir a trajetória que nos conduz a Deus. Irmãos, a fortaleza, o dom de fortaleza, ele nos faz tirar os obstáculos que estão na nossa frente, que nos conduz no caminho de santidade. Irmãos, na boa, tem muito obstáculo no meio que nos enfraquece, e na medida que nós vamos transpondo, chega um momento que a gente está cansado, de tanto que pulou obstáculo, que transpôs obstáculo, que venceu obstáculos. Então chega uma hora que a fortaleza de Deus é que tem que nos preencher, que tem que nos levantar de novo, mesmo que estejamos exaustos, mesmo que estejamos em frangalhos espirituais. É Ele que nos ergue e nos coloca de pé. Pronto, dá uma limpadinha ali, pronto, tá pronto para outra. Bora, tchau. É assim que funciona o dom de fortaleza, certo? Pedir também o espírito de piedade, que nos ensina o conhecimento das coisas santas e entender que a piedade é mais forte na submissão, na humildade e na renúncia, porque transforma as pessoas na direção do modelo divino, tornando-as mais puras, simples, semelhantes a lírios brancos e perfumados no jardim do Senhor. Irmãos, aqui não é aquela figura piedosa, não, é a piedade, o exercício da piedade.
aquele inclinar-se com reverência diante do altar, ou fazer uma genuflexão de uma forma bem feita. Isso é piedade. Passar diante de uma igreja, traçar o sinal da cruz, fazer direito, pelo amor de Deus, né? Não é fazer de ponta cabeça a cruz. Isso é piedade, é exercício da piedade. O rezar um terço de uma maneira digna, sabe, sem aquele ativismo maluco nosso. E nisso, irmãos, Deus tem me cobrado muito isso, né, do terço, né, do rosário, mas aquele rosário bem feito. Não é de qualquer jeito, é para Nossa Senhora. Poxa, então tem que ser bem feito. Não ler a Bíblia de qualquer jeito, mas procurar aprofundar a mensagem bíblica. Isso é piedade, irmãos. Ah, Lúcio, mas isso não é exercício de fé? Também, mas exercer direito, com postura, de uma forma digna da posição da palavra, do terço, daquilo que é sagrado, diante de uma imagem, por exemplo, tratar uma imagem com respeito, tratar um objeto sagrado, um sacramental, por exemplo, com respeito. Irmãos, isso é piedade. Como nos falta isso? Tratar a palavra de Deus com reverência. Um sacerdote, tratar um sacerdote com reverência. Ah, Luz, mas ele não se dá o respeito. Irmãos, eu já disse isso uma vez, isso é problema do padre. Não é problema nosso. Nós temos que fazer a nossa parte sabendo aquilo que é correto. Nós vencemos a desobediência com a obediência. Foi assim que Maria venceu a desobediência de Eva. Foi assim que Jesus venceu a desobediência de Adão. Na obediência. Na piedade. Sabendo que as coisas teriam que ser feitas e fazer direito. Não é fazer, não, tem que salvar, então vamos lá salvar o mundo. Então, não, Jesus não fez isso. Não. Jesus chorou, irmãos, a humanidade de Jesus sangrou. Por quê? Porque ele tinha que fazer, mas fazer direito. Ele teria que sangrar. Sabe, a humanidade de Cristo no Getsemane foi ao chão com aquelas gotas de suor sanguinolento, como vai dizer São Lucas. Sabe? Fazer as coisas com capricho. Já fazer um diário espiritual? Ah, hoje se der tempo eu faço. Não, tem que fazer, ter zelo. Eu vou dormir mais tarde, mas eu vou fazer o meu diário espiritual. Tem que fazer a leitura espiritual? Ah, mas eu estou tão cansado, Deus entende. Não, o dom da piedade nos faz ir atrás. Sabe, no meu aniversário, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava transmitindo. Todo mundo me esperando para comemorar lá na cozinha da minha casa. E eu aqui, transmitindo, sem pressa. Primeiro Deus e depois as coisas. Se não for assim, não faça. É melhor não fazer. Mas fazer com piedade. Agora veja só, o Yusan vai ser um pouco mais grosso aqui. Ele parece que não, porque ele é muito adocicado, que ele é muito delicado, mas quando ele tem que soltar o verbo, ele solta o verbo. Olha só. E como derradeira súplica, como se fosse uma última súplica, né? Implorar ao Divino Espírito Santo, o espírito de temor, que nos ensina a guardar, honrar e respeitar o santo nome de Deus, aprendendo a inclinar profundamente a cabeça para que ele seja visto, abaixando o volume e a impetuosidade da voz para que seja ouvida a voz dele, descobrindo as divinas intenções e os desejos da vontade do Criador, somente elevando a voz em louvor e honra à gloriosa presença do Senhor, e aprendendo a levantar a cabeça, senão para procurá-lo e para enxergar todas as coisas do céu. O espírito de temor atua no interior das pessoas, fazendo-as compreenderem o quanto a submissão seduz o Senhor, e por severa que ela possa parecer, é a abertura pela qual ele entra no coração dos fiéis, induzindo-os a obedecerem à vontade de Deus. O que falar da desobediência monstruosa dentro de todos os âmbitos da igreja? O que falar? Que não tem temor. A resposta, eu questionava muito isso. Né? Por que tanta desobediência?
ao Papa, à Igreja, ao Catecismo, ao Código de Direito Canônico. É uma zona, desculpem o teor, a palavra, mas é uma zona. Nem todo mundo faz de qualquer jeito, enxerga a não, mas tudo bem. Poxa, cadê o temor? Cadê o temor? Cadê o respeito a Deus, às coisas santas? Cadê? Ah, depois eu me confesso, tá tudo certo. Sacrilégio. Isso é sacrilégio. É agir com presunção. Isso é pecado grave. Quem fala disso? São poucos. Poucos mesmo, poucos. Porque o resto tem medo, tem respeito humano demais da conta para cobrar as pessoas que precisam ser cobradas disso. E quando se está em Deus, a cobrança gera efeito. Gera efeito. Num primeiro momento, a cobrança realmente causa meio que ojeriza, né? Fica longe. Não quero saber, essa pessoa é muito chata. Mas depois cai a ficha. Depois entra, ele cai, a pessoa cai em si, igual o filho pródigo. Cai em si. Quando estiver no meio da lama ali do porco, quando estiver no meio da chafurdia dos porcos, aí aprende, cai em si. Quando estiver atolado no meio da lama, aí volta a consciência, cai em si. Aí volta a ter temor, volta a ter respeito. Irmãos, isso é em todos os âmbitos, já sabe? Todos os âmbitos da igreja. Falta temor. Eu sou muito observador, né? Sou muito observador. E quando eu vou numa Santa Missa, irmãos, meu foco está no altar. Então, se qualquer pessoa atravessa o altar ou faz alguma coisa atravessada no altar, eu vou ver. Por quê? Porque os meus olhos estão no altar, não está do lado. Ah, Lúcio, mas a gente não consegue. Falta de temor. Não é prioridade o que acontece no altar. É preferir ficar bisbilhotando o que os outros estão fazendo. E a direção não está no altar. E isso é assembleia, é equipe litúrgica, é ministro extraordinário da Eucaristia. Por aí vai, a lista é grande. Não é só o pão. Ah, não, esse pão é chato, parece que está esperando a gente errar. Não, jacu. É que se você está fazendo ali na frente do altar, alguém vai ver. Bença. No altar não é lugar de conversa. É por isso que eu falei na transmissão, acho que na transmissão anterior, na liturgia não se improvisa. Não se improvisa. Prepara antes. Ah, mas não tem gente, se vira. Se vira. Quer fazer a coisa bem feita? Então faça bem feita. Não quer fazer bem feita? É melhor não fazer. Não pegue para fazer então. Mas já que você é coordenador de uma liturgia, de uma equipe litúrgica, por favor, faça direito. Providencie antes a sua equipe. Não providencie se é uma liturgia dominical, por exemplo. Você não pode preparar somente 2 leitores. E se os 2 dá galho? Você tem 2 de reserva. Você tem que preparar uma equipe de música, prepare antes. Não confie em qualquer pessoa irresponsável. Tenha temor. Poxa, isso é temor a Deus, gente. É respeito. A gente não está fazendo pro Bolsonaro. A gente está fazendo... E se fosse pro Bolsonaro, a gente faria bem feito. Agora para Deus pode ser nas coxas? Ah, não dá, né? Isso é falta de temor, é falta de respeito, é. A gente não gosta de receber na nossa casa uma pessoa de qualquer jeito. Agora para fazer as coisas para Deus tem que ser feito de qualquer jeito? Ah, até faça favor, né? Não dá. E aí o Wilson vai continuar, irmãos, dizendo assim, sobre a nossa submissão. Por certo, o Criador receberá nossa submissão e santo temor como se recebesse uma perfumada e maravilhosa coroa de flores. Olha que bonito. E ele, o Deus Trinitário Todo-Poderoso, agradecido pelo esforço desprendido pelos seus filhos, paternalmente mostrará a grandeza de seu amor infinito, revestindo os fiéis com uma invencível santidade,
de maneira que algum traço de anarquia ou comunidade que existia nas pessoas sejam eliminados e dissipados, desaparecendo definitivamente como o orvalho da manhã que se esvai com a chegada do sol. Então se submeta a Deus. Se submeta a Deus. Ah, Lúcio, mas é que eu sei o que Deus já falou, mas eu não... mas se sabe, então se submeta a Deus. Mas não coloque o mais, porém, contudo, no entanto, e nem entretanto. Se submeta. É simples. Irmãos, quem conhece meu testemunho sabia que eu não queria pregar. Como relutei, meu Deus do céu. Hoje é vida. Eu sei que é vida. É chamado para minha vida. Foi difícil de acolher. Foram assim 3 longos anos assim, relutando com o chamado. Mesmo vendo os frutos. Mas eu tive que me submeter. Chegou uma hora que eu tive que ser submisso. Ou eu era submisso, ou então eu ficaria perdido no meio do tempo aí, igual um monte de gente que tem, que Deus já deu a direção, mas que vive discernindo o chamado, porque nunca tem uma confirmação. É que na verdade quer que Deus se conforme a ela, e não ela se conformar à vontade de Deus. Se ama Nossa Senhora, aprenda com ela. Vai dizer o Wilson, irmãos, com os poderes do Espírito Santo. O que a força, esse poder do Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós? As pessoas serão como guerreiros audazes, destemidos e cheios de vigor, para combaterem o bom combate da fé e da justiça, que os associarão aos arcanjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, na terrível batalha espiritual de todos os dias e no final dos tempos, porque repletos de carismas, terão forças e disposição para perseverarem diante dos obstáculos que surgirem, conduzindo com dignidade e respeito a cruz da existência e através dos sofrimentos de cada dia e da generosidade do coração, tornarem-se merecidos parceiros no triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. 5 coisas, irmãos, que a força do Espírito Santo é capaz de fazer conosco. A primeira, nos torna guerreiros destemidos e cheios de vigor. Olha, irmãos, não é fácil para mim, sendo um observador, quando eu vejo nos eventos, nos grupos de oração onde eu vou pregar, em algumas pastorais, as pessoas com má vontade. Olha, isso é terrível. Ou então, as pessoas que dizem ser uma pessoa de adoração constante, de missa diária. A pessoa ser fraca é uma coisa. Agora, a pessoa se denominar uma pessoa de adoração, de oração, irmãos, isso tem que causar algum efeito, pelo amor de Deus. Então, o que a gente está fazendo está indo pro chão. Se eu estou rezando para ser forte, então eu vou continuar fraco? E entendo fraco aí no sentido que nós estamos falando aqui. A pessoa está sempre caindo, está sempre fraca, está sempre isso, está sempre aquilo, está sempre triste, está sempre com um problema emocional, está sempre chorando, está sempre se sentindo triste, está sempre se sentindo só, sempre se sentindo... Poxa, mas que adoração é essa? Que missa diária é essa? Que efeito que está causando aí dentro? Desculpe, irmão, isso não é intolerância. É um apelo à lógica. Porque se eu sou uma pessoa que rezo todo dia. Nem sempre eu rezo como eu gostaria, mas nem as coisas dentro de casa nem sempre nos dão a possibilidade de a gente rezar do jeito que a gente gosta. Mas isso significa que essa oração tem que causar efeito. Eu rezo rosário todo dia. Mas o que esse rosário está fazendo na sua vida? Está produzindo mudança? Está te tornando uma pessoa guerreira, uma pessoa aguerrida, destemida, que não foge da raia, que na hora que tem que dar a cara a tapa, vai lá e dá a cara a tapa. A hora que tem que limpar a igreja, vai lá e limpa a igreja. A hora que tem que limpar um banheiro, limpa um banheiro. Na hora que tem que acolher o pobre, acolhe o pobre. Na hora que tem que ter paciência em ouvir, principalmente o Ministério da Escuta, que está ali ouvindo aquela ladainha. Está fazendo isso?
Ou, ai, mas hoje eu tô tão, ai, essa, tá cansado, ai, isso, ai, aquilo. Oh, meu Deus! O efeito físico não se torna maior do que aquilo que é espiritual dentro de nós. Porque nada no nosso físico é maior do que Deus. Deus é maior, gente. Deus é maior. Nos torna guerreiros, pessoas destemidas. Poxa, não. Eu acho que eu não estou preparado. Ah, meu Deus. Mas quem que está preparado, pelo amor de Deus? E com isso, as coisas vão andando, a gente vai procrastinando as coisas. É lamentável, né? E é uma realidade dentro e fora da igreja. Também, essa força do Espírito Santo nos associa aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael no combate da fé. Irmãos, nós estamos aí em tempos de Quaresma de São Miguel, né? São esses 46 dias aí, fazendo o pequeno exorcismo de Leão XIII, também a ladainha e a consagração a São Miguel Arcanjo. Irmãos, na boa, isso tem me ensinado a combater as coisas. Analisando, fazendo aí, junto com o Instituto Hesed, né, a minha Quaresma de São Miguel, irmãos, como eu cresci, tá acabando, né, dia 29 termina a Quaresma, mas como foi de crescimento para mim, de forma pessoal, como me ensinou, como a mística dos anjos, né, dessa realidade dos anjos, me ajudou demais da conta, demais. Aprendi a confiar um pouco mais e não só olhar a São Miguel, mas olhar a São Gabriel Arcanjo, o anjo do anúncio, portanto o anjo da palavra. A contar com o meu anjo da guarda, irmãos, até para dormir. Hoje eu durmo até melhor, pedindo para o meu anjo da guarda guardar meu sono, para me acompanhar no meu sono, junto com São Gabriel Arcanjo. Isso tem me ajudado, feito crescer muito. E nós precisamos nos colocar também em situações de combate. São Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós temos que conhecer bastante para dar as razões da nossa fé. Se nós não formos um combatente bem esclarecido, quando chegar na hora de dar as razões da nossa fé, a gente vai pisar no tomate, vai escorregar feio e vai perder pessoas. Não é isso que Deus quer. Mas, Antônio Lúcio, é que a gente é humano. Exato. Por isso a gente precisa da força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo nos torna combatentes da fé com os arcanjos. É simples de entender. É a lógica. Ah, mas é que às vezes eu tô cansado. Chuta esse cansaço. Ou você acha que eu também não fico cansado? Não sou robô. Não sou robô. Tem hora que meu corpo tá pedindo, deita, fica deitado. Não levanta daí. Ah, gente, pelo amor de Deus, poxa. Né? É uma má vontade isso aí. Aí o Espírito Santo também nos dá força e disposição para perseverarmos. Irmão, se eu não me engano, é São José Maria Escrivá que vai dizer assim: começar é para muitos, perseverar é para santos. Se eu não me engano, é São José Maria Escrivá. Né? Se alguém souber aí que é outro santo, por favor, põe aí nos comentários, né, se realmente é São José Maria Escrivá. Porque, irmãos, na boa, a gente não está disposto muitas pessoas não estão dispostas a perseverar. Quando eu vou falar de perseverança, né, eu sempre peço licença para as pessoas para me testemunhar que muitas vezes é mais por teimosia, é por amar tanto a Deus e ser teimoso na graça de Deus, do que por outra coisa. Essa teimosia me ensinou a ser perseverante. Se não fosse isso, eu hoje não teria 20 anos de ministério. Não teria 23 anos de batismo no Espírito Santo, vivenciado. O batismo no Espírito Santo meu foi genuíno, me transformou, me mudou.
E foi me consertando aonde precisava de reparo, ou onde o conserto era um pouco, né, era mais extensivo. Eu posso dizer, eu fui batizado no Espírito Santo, eu não fui batizado no espírito de porco. E nem tampouco no espírito humano, que começa, nunca termina. Tem um projeto, mas nunca dá cabo do projeto. Poxa, não dá para entender, né? Nos conduz também com dignidade e respeito na trilha da cruz de cada dia. Aqui, irmãos, eu gostaria assim de dizer algumas coisas. Por exemplo, todo dia nós temos a nossa cruz de cada dia. O próprio Jesus disse isso, que nós seremos dignos dele na medida que nós abraçarmos a cruz de cada dia. Então significa que todo dia tem cruz. A cruz, ela não pode ser o meu esconderijo no sentido literal, onde eu me escondo do problema. E nem pode ser um atestado que me confira o direito de continuar errando. Não. A cruz de cada dia, ela me eleva e me leva ao verdadeiro e único e definitivo sacrifício da cruz de Cristo. E este sacrifício único, verdadeiro e definitivo de Jesus Cristo tem que me levar a um rompimento com aquilo que é indigno. Tem que me levar ao rompimento com aquilo que é desrespeito ao caminho de Cristo. Aquilo que é indigno ao caminho de Cristo, eu tenho que romper. Aquilo que é desrespeitoso ao caminho de Cristo, eu também tenho que romper. Por quê? Porque a minha cruz é de cada dia, e essa minha cruz de cada dia, ela tem que me levar à verdadeira e definitiva cruz de Cristo, de onde provém e emana toda a fortaleza que eu preciso, de onde emana toda a dignidade de um Deus que quis se fazer homem por minha causa, para minha salvação, que fez questão de derramar-se até a última gota do seu sangue para minha salvação, fez questão de tomar mais de 5.000 pancadas no seu corpo para que eu não tomasse as pancadas que ele levou. Ora, então eu tenho que aguentar com dignidade. Por quê? Porque o servo não é maior do que o seu senhor. Eu tenho que tornar digno o meu sofrimento. Eu tenho que fazer do meu sofrimento trampolim para a busca da santidade. Eu tenho que fazer do meu sofrimento degrau de crescimento pessoal e espiritual. Eu não posso fazer do meu sofrimento uma desculpa esfarrapada de me considerar como uma pessoa coitada, coitadinha, vítima. Porque a vítima maior foi Jesus. E ele conquistou essa condição de vítima maior para que eu não me fizesse de vítima, mas que eu fosse um combatente, um guerreiro, que eu guerreasse contra. Gente, o Espírito Santo não nos foi dado para a gente continuar no chão, mas para ser erguidos como testemunhas. Desculpa os irmãos que fazem esse tipo de coisa, que vivem inventando rodeios e desculpas para quedas. Não é para quedas não que te evita a queda, não. É para suas quedas pessoais. Não que não são proibidas de acontecer. Na verdade são proibidas de acontecer, mas quando elas acontecem, elas têm que nos levar a não cair mais. Foi assim que nos ensinou Jesus. Que um cego não pode guiar outro cego, mas que nem tão pouco eu posso deixar a condição da luz de Cristo caminhar comigo, porque aquele que caminha comigo não andará nas trevas, vai dizer ele. Se nós sairmos ao meio-dia, junto a Jesus, ele vai dizer lá em João 11, para os discípulos, aquele que caminha no meio-dia não tropeça, porque não está no escuro. Ora, então eu deixo a escuridão. Mas eu tenho que trilhar o caminho correto, irmãos, desculpa. O batismo no Espírito Santo me leva a ter dignidade na cruz de Cristo e não indignidade. Perdoe-me, indignidade, indignos todos nós somos, mas caminhar com dignidade é o nosso dever. Desculpa se isso te fere, mas é uma verdade que não pode ser escondida nem oculta. E a quinta, que o Espírito Santo faz em nós, nos torna gratos a Deus através do nosso serviço na igreja e para a igreja em favor das almas.
O nosso serviço é gratidão. O que eu faço, a minha pregação é gratidão pelo que Deus fez a mim. O canal do YouTube é gratidão por aquilo que Deus fez por mim e continua fazendo. A pregação aqui no canal na página do Facebook é gratidão por aquilo que Deus fez para mim e continua fazendo. Não é prestígio, não é prestígio, não é fama. Que isso? Eu não sou estrela, eu sou servo. E tenho que ter gratidão. É por isso que quando eu vou pregar com zelo. Se faltou um pregador, poxa, irmão, você está aqui já, você pode... Vamos fazer. Poxa, irmão, 4 pregações não é muito? Não. Gratidão, irmãos. Gratidão. Lúcio, mas vai te forçar muito. Gratidão. É por gratidão e Deus nos honra. Se eu não confiar nisso, quem vai confiar, minha gente? Desculpa, quem vai confiar? Ah, Lúcio, eu não teria esse pique que você tem. Não é pique, irmãos, é gratidão. Como que você tem força? É gratidão. O que Deus fez por mim não tem preço. Nenhuma outra pessoa no mundo, na face da terra, vão fazer por mim. Ninguém. Por isso eu tenho que ser muito grato a Ele. E a minha melhor forma de gratidão, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, que a melhor forma de retribuirmos, não na mesma medida, mas para sermos pelo menos retribuir o grande amor de Deus derramado para nós, é a nossa fidelidade. Que a fidelidade é a melhor resposta de retribuição para Deus. Do amor que Ele dispensa para nós, das graças que Ele dispensa para nós. Fidelidade. E a minha fidelidade é fruto do quê? Da gratidão que eu tenho por Ele. A sua gratidão. Tudo que Deus fez por você não é suficiente? Tudo que Deus tem feito, continua fazendo, não é um motivo maior para você ser uma pessoa grata? Uma pessoa que mostra gratidão no agir, na conduta, na busca da santidade. Tudo isso, irmãos, precisa ser aqui pontuado, pensado, vivido e testemunhado. Lúcio, então quer dizer que você já chegou nesse patamar, nesse auge? Estou em busca. Busca constante, esforço constante, muitas vezes com a incompreensão externa. Porque quando a gente busca fazer as coisas direito, sempre tem alguém que acaba sendo usado por um dedo de Satanás na nossa vida, que acaba fazendo crítica para nós. Fala que a gente está agindo fora de contexto, que nós somos isso, que somos aquilo. Irmão, sempre tem isso. E se nós dermos ouvidos para isso, a gente não vive aquilo que Deus quer. A gente acaba vivendo aquilo que as pessoas querem que nós vivamos. Não funciona assim. Jesus Cristo é o Senhor e eu sou somente o seu servo. Jesus, diante de tudo isso, Senhor, que nós vimos nessas mais de 20 pregações, Jesus, eu não posso querer outra coisa que não o Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós nessa hora, sobre esses que estão ao vivo agora, mas aqueles que também vão depois, posteriormente, vão acessar esse vídeo, quer aqui pelo Facebook, quer também pelo YouTube. Jesus, nessa hora, impõe Tua mão sobre nós, Senhor, sobre todos nós, sem exceção alguma, e batiza-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Mergulha-nos no Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que Ele possa ter livre acesso e fazer as obras que Ele tem que fazer dentro de nós, as quais é papel dele de nos santificar, Senhor, a partir de coisas simples, a partir da perseverança, a partir de nos tornar guerreiros destemidos na coragem, na ousadia, mas também, Senhor, de nos associar a todos aqueles que têm comunhão contigo no céu, a comunhão dos santos, a comunhão dos anjos, que têm uma comunhão eterna contigo. Também, Senhor, nos ensina a perseverar,
a não desistirmos no primeiro momento, na primeira dificuldade, na primeira pedra que se põe no meio do nosso caminho. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo a fim de superarmos, a fim, Senhor, de sermos fortificados e bem dispostos a perseverarmos a cada passo na direção da santidade, a perseverarmos na direção do nosso caminhar e servir, a sermos gratos a Deus. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo para que o sentimento de gratidão venha infundir o nosso coração, Senhor, a fim de que também nós sejamos gratos pela cruz de cada dia, que ela nos leve, Senhor, a uma gratidão ainda maior. Isso transborde, Senhor, no nosso servir, naquilo que nós fazemos na igreja e para a igreja, pelos outros, Senhor, em favor das almas, em favor daqueles que são menos favorecidos, em favor daqueles que são mais fracos, em favor daqueles que não têm voz e nem vez, em favor daqueles que estão perdidos, em favor daqueles que já assumiram a sua perdição e hoje te dão as costas. Vem, Espírito Santo, mais uma vez. Vem, Senhor, como em Pentecostes, fortalecendo como fortalecestes a Pedro, a João, a Bartolomeu, a Tomé. Fortalece-nos como o Senhor fortaleceu a São Paulo. Nos dê, Senhor, a graça de perseverarmos como Maria fez, que perseverou junto com os apóstolos no tempo de espera até chegar o dia de Pentecostes. Vem, Espírito Santo, mais uma vez. Nos visita, Senhor, mas permanece, faz deste templo que nós somos, esses templos teus, faz destes templos teus, Senhor, templos gratos, acessíveis, bem dispostos para acolher aquele que vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oria la mandaria la rabasiri candoria na mandaria la rabashiri candari. Ingilibria senda mandaria la rabandaria la rabasi na bandari. Giria talabashi camporia triba sibala candari randaria la rabaniria. Ingilibria senda na mandaria shina balaria andari balaria sikandari. Iri canto alabasu alavari shira banda de bandoria andara bandaria. Iri cantar randaria la rabasanda la barahara shira bandari. Ingilibria senda bandaria andara baloria candara radari shiri andari balaria. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos e bendizemos, Jesus, porque sem o Teu Espírito nós não somos nada. Sem a Tua presença, sem o poder do Teu nome, sem o poder do Teu sangue sobre nós, nada seríamos. Nada, não teríamos acesso a nada se não fosse a Tua salvação ter nos alcançado. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o batizador, aquele que nos dá, Senhor, aquele que nos dá a face misericordiosa do Pai na Tua pessoa, aquele que se dá como alimento. Nós Te adoramos, ó alimento dos santos, alimento dos anjos, santa hóstia do altar. Te bendizemos, ó Jesus, e Te adoramos, porque não existe outro além de Ti, não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Deus que possa ter se feito homem e também ressuscitado por nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Santíssima Trindade, por nos fazer chegar até aqui, por nos dar a graça de terminarmos mais um livro dentro do canal do YouTube, dentro da página do Facebook. Obrigado, Senhor. Bendito seja pela fortaleza que nos deu até aqui. Bendito seja por todas as vidas que acompanharam aqui, quer alguns minutos ou quer toda a transmissão. Bendito seja pela vida delas, meu Senhor. Alcançai-as e derramai também o vosso Espírito sobre elas, a fim de que te sejam também fiéis e possam, Senhor, a partir daqui, sermos também conduzidos, revigorados pelo adorável e misterioso Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a todos que acompanharam, né, todos os dias aí, né, foram mais de 20 pregações, né, todas elas com 1 hora ou 1 hora e pouco de duração, e vocês tiveram paciência com esse miserável pregador. Obrigado, muito obrigado mesmo, pela graça, pela partilha, por aqueles que compartilharam aí as pregações, que multiplicaram, porque se serve para mim, pode servir para outros.
É assim que eu penso quando eu mando alguma pregação para alguém, ou quando eu mando alguma canção católica para alguém. É assim que eu sempre penso, né? Se fez bem para mim, pode fazer bem para outros. Então multiplique a graça, seja evangelizador. Fiquei sabendo hoje, né, através de uma pregação, que Beato Papa Paulo VI não é beato, ele já é santo, já foi canonizado, né? Ele já é Santo Papa Paulo VI, né? Já é santo. Ele dizia que aquele que ajuda na evangelização tem os méritos do evangelizador. Então, nos ajude a evangelizar. Te fez bem? Multiplique. Assim que eu soltar o link do YouTube também, no Facebook, vá lá no YouTube, assista de novo. Ou então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se você sabe que outras pessoas poderiam se beneficiar ali com o conteúdo, multiplica para essas pessoas, fale para essas pessoas, se inscreve no canal para receber todas as notificações dos vídeos novos que tem lá, né? Para você ficar a par quando tem ao vivo. Vai lá, se inscreve, dá o seu joinha, dá o seu like, né? Para que a qualidade lá também nos ajude. Mas faça isso querendo que as pessoas cresçam na graça de Deus. Porque não existe outro intuito desse miserável pregador que vos fala, senão que as pessoas cresçam na graça de Deus. É para isso que a gente possibilitou tudo isso, né? Mesmo sem equipamento adequado, mesmo passando aqui um perrengue lascado de não ter um outro recurso para ser simultâneo, para ajudar quem também é mais fácil acessar pelo YouTube, né? Isso aqui, para mim, dói no coração de não poder fazer. Não ter um notebook aqui para poder fazer. Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. E é nisso que a gente tem que se apegar, em Deus. Ele sabe todas as coisas. Que Deus abençoe. Não se esqueça, alguma das pregações do livro fez bem para você? Te trouxe alguma graça? Te fez mudar em alguma coisa? Dê seu testemunho. No sábado, irmãos, só iremos ler testemunhos. Se eles não acontecerem, desculpe, nós não vamos ter transmissão. Se os testemunhos acontecerem, teremos transmissão. Se não, nós não teremos transmissão. Não é? Já que é justo. Estamos aqui pedindo desde o início da transmissão, 1 hora e pouco atrás. Então, se você tem o seu testemunho, se alguma coisa Deus fez através desse miserável pregador, através dessa série do Adorável e Misterioso Espírito Santo, dê seu testemunho. No YouTube ou aqui, nós vamos recolher tudo e nós vamos então partilhar aí esses testemunhos no sábado às 19h30, agora no próximo sábado, tá bom? Depois de amanhã, portanto. Amanhã é sexta-feira, né? Quem pode, faça penitência, né? Jejue em favor dos pecadores. Você que está no grupo de risco, segura um pouco a onda, dá um tempinho, não sai ainda não. Deixa estabilizar melhor a coisa. Se for sair, leva máscara. Tenha caridade com os outros. Use você. Ah, mas um monte de gente na minha rua não usa. Aqui também quase ninguém usa. Mas quando eu saio, eu uso a minha. Porque eu sei que isso vai ser um benefício para aqueles que estão dentro do grupo de risco. Eu não faço parte do grupo de risco. Mas quem faz, eu posso levar o vírus para alguém. Então, eu coloco a minha máscara, meu álcool em gel, lavo bem as mãos muitas vezes durante o dia. Faça você o mesmo. Tá bom? Deus abençoe. Nos encontramos aí no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, irmãos. Obrigado mais uma vez para você que perseverou até aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se possível, reze uma Ave Maria por esse miserável pregador que vos fala. Deus abençoe.